Olá, como é que vocês estão? Feliz Dia das Mães! Parabéns para essas mulheres maravilhosas que permitiram que a gente estivesse aqui habitando esse planeta. Um beijo especial para minha mãe que não está comigo hoje, que eu amo demais enlouquecidamente. Hoje a gente vai iniciar o capítulo 3. Ele fechou o capítulo 2 falando que a gente tem que se dar conta de quão frequente a gente é controlado e dirigido, não pelas coisas em si, mas pela maneira como a gente enxerga as coisas, pela opinião que a gente tem sobre as coisas, que isso é que na verdade aprisiona a gente mesmo, né? E aí ele continua. Nesse sistema, que estuda o homem como um ser incompleto, dá-se ênfase especial ao estudo de si mesmo, e desse modo, a ideia do estudo de si mesmo está necessariamente ligada à ideia do aperfeiçoamento. Como somos, podemos utilizar muito pouco dos nossos poderes, mas esse estudo os desenvolve. O estudo de si mesmo começa com o estudo dos estados de consciência. O homem tem direito a ser consciente de si mesmo, tal como é, sem qualquer mudança. Sem qualquer mudança, ele tem direito de ser consciente de si mesmo, né? Ele não precisa estar iluminado para estar consciente de si mesmo. Isso pode acontecer agora. A consciência objetiva requer muitas mudanças nele, mas a consciência de si mesmo ele pode ter agora. Contudo, não a tem, embora creia que a tenha. Como começou essa ilusão? Porque o homem se atribui a consciência de si mesmo. Ele o faz porque ela é o seu estado legítimo. Se não é consciente de si mesmo, o homem vive abaixo do seu nível legítimo, usa apenas 1/10 dos seus poderes. Mas enquanto atribuir a si mesmo o que é somente uma possibilidade, não trabalhará para alcançar esse estado. Vem em seguida a pergunta: por que o homem não tem consciência de si mesmo, se dispõe de todos os elementos e órgãos necessários para isso? A razão está no seu sono. Não é fácil despertar, porque o sono tem muitas causas. Muitas vezes perguntam: todos os homens têm possibilidade de despertar? E ele responde: não, absolutamente. São muito poucos os que podem dar-se conta de que estão dormindo e fazer os esforços necessários para despertar. No entanto, se o homem estiver consciente de que ele está dormindo, aí todos podem despertar. Antes de tudo, o homem deve estar preparado, deve compreender a sua situação. Depois, deve ter bastante energia e um desejo suficientemente forte para poder sair dela. Em toda essa estranha combinação que é o homem, a única coisa que pode mudar é a consciência. Mas inicialmente, o homem deve dar-se conta de que é uma máquina, a fim de poder apertar alguns parafusos, afrouxar outros, etc. Ele deve estudar. É aí que a possibilidade de mudança começa. Quando compreender que é uma máquina e conhecer alguma coisa a respeito da sua máquina, verá que ela pode funcionar em condições de consciência diferentes e dessa forma tratará de dar-lhe melhores condições. Nesse sistema, dizem-nos que o homem tem a possibilidade de viver em 4 estados de consciência, mas que tal como é, vive apenas em 2. Sabemos também que as nossas funções se dividem em 4 categorias. Assim, estudamos 4 categorias de funções em 2 estados de consciência. Ao mesmo tempo, tomamos conhecimento de que ocorrem lampejos de consciência de si mesmo e de que aquilo que nos impede de ter mais desses lampejos é o fato de não nos lembrarmos de nós mesmos, de estarmos dormindo. A primeira condição necessária a um estudo sério de si mesmo é a compreensão de que a consciência tem graus. Devemos nos lembrar de que não passamos de um estado de consciência a outro, de que esses estados se adicionam um ao outro. Isso significa que se estivermos no estado de sono, quando despertarmos, o estado de consciência relativa ou sono desperto será acrescentado ao estado de sono. Se nos tornarmos conscientes de nós mesmos, esse estado será adicionado ao sono desperto. E se adquirirmos o estado de consciência objetiva, esse estado se adicionará ao estado da consciência de si mesmo. Não existem transições nítidas de um estado para o outro. Por que não? Porque cada estado consiste em camadas distintas. Assim como no sono podemos estar mais ou menos adormecidos, da mesma forma, no estado em que estamos agora, podemos estar mais próximos ou mais distantes da consciência de nós mesmos.
A segunda condição necessária a um estudo sério de si mesmo é o estudo das funções pela observação delas, aprendendo a dividi-las de maneira correta, a reconhecer cada uma separadamente. Cada função tem a sua própria manifestação, a sua própria especialidade. Devem ser estudadas separadamente e devemos compreender claramente as suas diferenças, lembrando-nos de que são controladas por centros ou mentes diferentes. Só relembrando, esses centros são o instintivo, motor, emocional e intelectual. É muito útil pensar sobre as nossas diferentes funções ou centros e compreender que são completamente independentes. Não nos damos conta de que há 4 seres independentes em nós, 4 mentes interdependentes, que são esses centros. 4 mentes independentes, não é interdependente. Tratamos sempre de reduzir tudo a uma só mente. O centro instintivo pode existir de maneira totalmente independente dos outros centros. Os centros motor e emocional podem existir sem o centro intelectual. Podemos imaginar 4 seres vivos em nós. O que chamamos homem instintivo é o homem físico. O homem motor é também um homem físico, mas com inclinações diferentes. Há em seguida o homem sentimental ou emocional e o homem teórico ou intelectual. Se nos encararmos desse ponto de vista, será mais fácil ver onde cometemos o equívoco principal a nosso respeito, porque nos consideramos como se fôssemos sempre o mesmo. Não podemos ver os centros, mas podemos observar as funções. Quanto mais observarmos, maior será a quantidade de material que teremos. Essa divisão das funções é muito importante. Só poderemos controlar uma das nossas faculdades com a ajuda de conhecimento. Só poderemos controlar cada função se conhecermos as peculiaridades e velocidade de cada uma delas. A observação das funções deve estar ligada ao estudo dos estados e graus de consciência. É necessário compreender claramente que consciência e funções são coisas totalmente diferentes. Andar, pensar, sentir, ter sensações são funções que se manifestam de maneira completamente independente do fato de estarmos conscientes ou não. Noutras palavras, podem se manifestar mecanicamente. A gente pode falar mecanicamente, pode pensar mecanicamente, pode andar mecanicamente, né? Estar consciente é algo muito diferente. Mas se estivermos mais conscientes, isso imediatamente fará crescer a intensidade das nossas funções. As funções podem se comparar a máquinas que trabalham em vários graus de iluminação. Essas máquinas são de tal ordem que podem trabalhar melhor com luz do que com escuridão. Quando há mais iluminação, as máquinas trabalham melhor. A consciência é a luz e as máquinas são as funções. A observação das funções exige um trabalho prolongado. É necessário encontrar muitos exemplos de cada uma delas. Estudando-as, inevitavelmente veremos que a nossa máquina não funciona de maneira adequada. Algumas funções estão bem, enquanto outras são indesejáveis, do ponto de vista da nossa intenção. Porque é preciso ter uma intenção, do contrário, nenhum estudo dará resultado. Se nos dermos conta de que estamos dormindo, a intenção deverá ser acordar. Se percebermos que somos máquinas, a nossa intenção deverá ser deixar de ser máquinas. Se quisermos ser mais conscientes, deveremos estudar o que nos impede de nos lembrarmos de nós mesmos. Desse modo, temos que estabelecer uma determinada avaliação das funções, baseado na ideia de que são úteis ou prejudiciais à lembrança de si mesmo. Que funções ajudam a gente nessa lembrança de si mesmo e que funções atrapalham? O que a gente manda, o que a gente fica aqui elaborando e alimentando que nos ajuda a despertar e o que atrapalha a gente nesse processo? Há, assim, 2 linhas de estudo: estudo das funções de nossos centros e estudo das funções desnecessárias ou prejudiciais. Pergunta: a observação é o método para esse estudo? Resposta: podemos descobrir muitas coisas dessa forma e preparar assim a base para o estudo futuro, mas esse método não é suficiente por si mesmo. É preciso que conheçamos as divisões principais. Do contrário, cometeremos erros e não saberemos o que observamos.
O homem é uma máquina muito complicada. Ele não é realmente uma máquina, mas uma enorme fábrica com máquinas muito diferentes, todas trabalhando com velocidades diferentes, combustíveis diferentes e em diferentes condições. Assim, não é apenas uma questão de observação, mas de conhecimento. E o homem não pode tirar esse conhecimento de si mesmo, porque a natureza não fez esse conhecimento instintivo. Ele tem que ser adquirido pela mente. Instintivamente, podemos saber o que é azedo ou doce e coisas semelhantes, mas o conhecimento instintivo termina aí. Devemos, desse modo, aprender, e aprender de alguém que tenha aprendido antes de nós. Tem a intuição, né? A intuição também atua fortemente aí nessa coisa do conhecimento instintivo. Mas realmente, se a gente torna esse conhecimento consciente, se a gente vai de fato encaixando essas pecinhas do quebra-cabeça, né, e se dando conta, isso realmente traz uma força muito maior para o nosso despertar. A gente não está fazendo isso mais ocasionalmente, a gente está realmente fazendo porque a gente escolheu fazer. Se fizermos um esforço sério para observar as funções, veremos que geralmente, seja o que for que façamos, pensemos, sintamos, não nos lembramos de nós mesmos. Não nos damos conta de que estamos presentes, de que estamos aqui. Ao mesmo tempo, descobriremos que se fizermos esforços suficientes durante um tempo bastante longo, poderemos aumentar a nossa capacidade de lembrarmos de nós mesmos. Começaremos a nos lembrar de nós mesmos com mais frequência. Começaremos a nos lembrar de nós mesmos mais profundamente. Começaremos a nos lembrar de nós mesmos em conexão com mais ideias, com a ideia da consciência, com a ideia do trabalho, com a ideia dos centros, a ideia do estudo de si mesmo. Aí a intuição realmente aflora. Mas a questão é como lembrar-se de si mesmo, como tornar-se mais consciente. O primeiro passo é dar-se conta de que não somos conscientes. Quando nos damos conta disso e observamos durante algum tempo, devemos tratar de nos surpreender nos momentos em que não somos conscientes, e aos poucos isso nos fará mais conscientes. Esse esforço mostrará quão pouco conscientes somos, porque nas condições comuns da vida é muito difícil ser consciente. Aqui nos colocamos em condições artificiais. Pensamos sobre nós mesmos. Eu estou sentado aqui. Ou eu sou eu mesmo. E mesmo assim não podemos conseguir muito. Mas nas condições habituais, quando pensamos em algo, falamos ou trabalhamos, tudo nos distrai e não podemos nos lembrar de nós mesmos. Essa expressão, lembrança de si mesmo, é empregada intencionalmente, porque na conversa corrente dizemos muitas vezes: ele se esqueceu de si, ou ele se lembrou de si a tempo. Utilizamos essa expressão só em relação às formas extremas das emoções negativas, mas na verdade, sempre nos esquecemos de nós mesmos, e exceto em momentos muito raros, nunca nos lembramos de nós mesmos a tempo. A gente fica por aqui hoje, que a gente possa cada vez mais estar conscientes de nós mesmos, conscientes inclusive do que a gente faz que não nos agrada, conscientes do que a gente faz que nos agrada, celebrar o que a gente faz de bom e o que a gente faz de ruim, tentar não ficar se chicoteando, não ficar se martirizando por conta disso, né? Só reconhecer, só se lembrar, assim, olha, interessante, esse ser humano muito imperfeito que eu sou, cometeu esse erro, tá? O que eu posso fazer para melhorar e tal? E é isso, né? Com mais leveza, a gente ir aceitando. O primeiro passo é esse, é a gente estar consciente. Se a gente estiver consciente, se a gente estiver aqui atento, observando tudo que tá rolando, já é um passo, assim, abissal em direção a esse despertar. Obrigada pela companhia e até amanhã. Um beijo.